Durante a década de 1950, a indústria cultural brasileira sofria com diversos entraves que impediam a realização de produções cinematográficas e, consequentemente, a produção de obras com grande qualidade técnica. Um pouco antes dessa época, a indústria cinematográfica paulista viveu uma pequena fase de ascensão incapaz de consolidar a sétima arte no Brasil. Dessa forma, jovens intelectuais e artistas passaram a discutir um novo rumo para o cinema nacional. A primeira importante manifestação desse sentimento de mudança aconteceu em 1952, com a organização do primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro. Nesse encontro, além de pensarem sobre alternativas para a incipiência da arte cinematográfica, seus integrantes se mostraram preocupados em se distanciar do prestigiado modelo ficcional do cinema norte-americano. Dessa forma, tiveram grande interesse em dialogar com os elementos realistas oferecidos pelo neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. Tendo como grande princípio a máxima uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, essa nova geração de cineastas propôs deixar os obstáculos causados pela falta de recursos técnicos e financeiros em segundo plano. A partir de então, seus interesses centrais eram realizar um cinema de apelo popular, capaz de discutir os problemas e questões ligadas à realidade nacional e o uso de uma linguagem inspirada em traços da nossa própria cultura. Em 1955, o diretor Nelson Pereira dos Santos exibiu o primeiro filme responsável pela inauguração do cinema novo. Rio 40 Graus oferecia uma narrativa simples, preocupada em ambientar sua narrativa com personagens e cenários que pudessem fazer um panorama da cidade, que na época era a capital do país. Depois disso, outros cineastas baianos e cariocas simpatizaram com essa nova proposta estético-temática para o cinema brasileiro. Esses filmes tocavam na problemática do subdesenvolvimento nacional e por isso inseriam trabalhadores rurais e sertanejos nordestinos em suas histórias. Além disso, comprovando seu tom realista, esses filmes também preferiram o uso de cenários simples ou naturais, imagens sem muito movimento e a presença de diálogos extensos entre os personagens. Geralmente, seriam essas as vias seguidas pelo cinema novo para criticar o artificialismo e a alienação atribuídos ao cinema norte-americano. Na primeira etapa do cinema novo, que vai de 1960 a 1964, observamos os primeiros trabalhos dos diretores Cacá Diegues, Rui Guerra, Paulo César Saraceni, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e outros. Entre outras produções dessa época, podemos salientar os filmes Vidas Secas, Os Fuzis e o prestigiado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foram gravados entre 1963 e 1964. Sou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. A dramática aventura de um homem que se perde entre um Deus negro e um diabo louro, guiado por uma testemunha cega e perseguido por Antônio das Mortes, matador de cangaceiro.
Vamos agora. Satanás! Vou acabar com ele, Rosa. Vou acabar com ele. Ioná Magalhães é Rosa. O segundo período do cinema novo, que vai de 1964 a 1968, dialoga com o agitado contexto de instalação da ditadura militar no Brasil. Os projetos de desenvolvimento e o discurso em favor da ordem social passaram a figurar outro tipo de temática dentro do movimento. Entre outros filmes dessa época, se destacam O Desafio, Terra em Transe e O Bravo Guerreiro, gravados entre 1965 e 1968. Após esse período, a predominância do discurso político engajado perde sua força na produção do cinema novo. Essa nova mudança refletia a eficácia dos instrumentos de censura e repressão estabelecidos pela ditadura militar. Com isso, a crítica ácida e direta encontrada nas produções anteriores vai perder lugar para a representação de um Brasil marcado por sua exuberância e outras figuras típicas. No último período do cinema novo, que se estende de 1968 a 1972, temos um volume menor de produções, entre as quais se destaca o filme Macunaíma, gravado em 1969. Inspirado na obra homônima de Mário de Andrade, esse filme reconta a trajetória do festivo e sensual herói da literatura brasileira por meio das primorosas atuações de Grande Otelo e Paulo José. Por meio desse filme, vemos que a questão nacional passa a ser rearticulada fora dos limites da estética realista. No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Nasceu! É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado! O exílio de alguns cineastas e a adaptação de outros participantes às oportunidades oferecidas pela crescente indústria cultural brasileira acabou desgastando o movimento. Aqueles que ainda se inspiravam nas propostas do cinema novo, a partir da década de 1970, vão passar a encabeçar uma outra fase do cinema brasileiro. O chamado cinema marginal vai dar continuidade à postura constatatória e o privilégio das questões político-sociais anteriormente defendidas pelo cinema novo. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova.